Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão, gente? Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Clécio de História do Brasil. E vamos dar continuidade, seguindo o nosso planejamento. Hoje é dia 13, né? Cadê 13? 13/6. Aqui, isso. Era para estar em Vargas, estamos em Vargas mesmo. Beleza. Já estamos agora no governo Vargas. Como é que tá faltando? O que está faltando para acabar? A gente vai fazer o Vargas todinho, que não vai terminar hoje, claro. 15 anos, leva um tempinho. A gente vai dar o Vargas todinho, só para você saber a sequência. Depois vem o presidente Dutra. Depois vem o Vargas II de novo. Aí vem Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E acaba todo o conteúdo seu. E aí a gente vai para a parte de revisão, é onde eu vou entregar uma série de anexos, inclusive a linha do tempo, as questões para vocês. Aí a gente vai ficar fazendo revisão, tá bom? Até o dia da prova. Boa noite, Fabiano, Alejandro, Araújo, bem-vindos, queridos demais que aqui estão, muito bem-vindos. Queridos, eu vou dar uma passada rápida no que aconteceu na aula passada para servir de link para essa. Na aula passada, a gente viu a Revolução de 30, que eu vou terminar, mas vou falar um negócio que já falei aula passada, eu vou só repetir, tá? Para depois eu mostrar essa linha do tempo. Parece que, vou falar rapidinho, que o que aconteceu é que em 1929, nos preparativos para a eleição de 30, São Paulo e Minas, que sempre foram aliados, eles quebraram a aliança. São Paulo lançou Júlio Prestes, governador de São Paulo, para a presidência, e Minas buscou um apoio do Rio Grande do Sul, juntamente com a Paraíba, e lançou o gaúcho Getúlio Vargas. Acabou que São Paulo venceu a eleição, ou seja, Vargas perdeu, porém, Vargas, não satisfeito, vai dar um golpe de Estado, que é a chamada Revolução de 30. E quais os argumentos que Vargas usa para dar o golpe? Isso tudo que eu estou falando foi da aula passada, por isso que eu estou falando rápido. Ele usa 3 argumentos. 1, que a eleição foi fraudada. 2, que fizeram a degola de vários deputados que apoiavam ele. E 3, que São Paulo assassinou o vice-presidente dele, que era o governador da Paraíba, João Pessoa. Baseado nisso, e tirando proveito do contexto, o que é tirando proveito do contexto? De que a maior parte da população já estava descontente com a República Velha, olha Canudos, Vacina, Chibata, Contestado, Cangaço, Diabo 4. E tirando proveito que pelo menos uma parte do exército também já estava descontente com a República Velha, olha o tenentismo, olha a coluna Prestes, Vargas dá um golpe de Estado. E o que ele faz depois de dar um golpe de Estado? Aí é o que eu vou falar hoje, tá bom? E aí, antes de eu falar, então, o que ele vai fazer em 30, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Queridos, nós temos 2 governos Vargas. Esse aqui é o primeiro, que dura 15 anos, de 30 a 45, e tem um outro lá na frente, de 51 a 54, que a gente fala depois. Então, vamos falar desse primeiro governo Vargas. Como são 15 anos, esse governo ele é separado em 3 partes assim. De 30 a 34 é o que a gente... Tudo isso aqui é Vargas, né? Mas de 30 a 34 é o que a gente chama de governo provisório. Por que é provisório? Porque ele não foi eleito a nada. Pelo contrário, ele perdeu a eleição e deu um golpe de Estado. Que ele vai tomar umas atitudes aqui que eu vou explicar hoje. Calma. De 34 a 37 é o que chamamos de governo constitucional. Por quê, Clécio? Porque você vai ver que já tem uma Constituição, vai ter uma eleição, eu vou falar hoje ainda. Calma. E de 37 a 45 é o que nós chamamos de governo ditatorial, ou simplesmente chama de Estado Novo. Então, cuidado, Estado Novo, o governo ditatorial, não é o governo todo dele, é só esse pedaço aqui. Por que, Clécio, que você fez essa divisão? Porque vai que na tua prova cai uma pergunta assim: a respeito do primeiro governo Vargas, é correto afirmar, se ele falou primeiro governo, ele pode fazer qualquer pergunta aqui. Beleza. Mas pode acontecer, e já acontecer, dele perguntar de uma coisa específica. Exemplo. A respeito do governo provisório de Vargas, é correto afirmar, provisório é só isso. E aí ele põe nas alternativas embaixo alguma coisa que é do governo Vargas, mas é daqui ou daqui.
E aí o aluno olha e fala, porra, Clécio, as 5 alternativas estão certas, foi Vargas que fez. Mas ele fez uma pergunta específica de um período, ou desse, ou desse, ou desse. Tá? Então por isso que você tem que saber a diferença. Hoje, agora, nesse momento, isso que você está olhando aqui no quadro, ó, isso aqui tudo, que eu vou falar agora é do governo provisório. Só quando eu mudar para cá, aí eu aviso. Então essas coisas aqui que eu vou acontecer são do governo provisório. Depois eu falo do constitucional, depois eu falo do ditatorial e assim por diante. Beleza, gente? Então por isso que eu fiz essa divisão. Seria importante vocês saberem o ano. Clécio, e qual é o fato que separa um período do outro? Aí espera eu chegar no ano que você vai saber. Espera eu chegar em 34 que eu vou te falar. Espera eu chegar em 37 que eu vou te falar. Relaxa. Então, primeiro é só para você saber que o governo dele é dividido, o primeiro governo dele é dividido em 3 partes. E se você perguntar, Clécio, e o segundo governo? Aí quando eu chegar lá a gente fala, gente, é de 51 para 54, está longe, tá bom? Outra coisa que é importante para vocês. Em história do Brasil, a palavra ditadura normalmente só é usada em 2 ocasiões somente. Ou no Estado Novo de Vargas, que não vai ser hoje ainda que eu vou falar, mas eu vou ensinar para vocês, ou no governo militar lá na frente. No seu caso, como você está fazendo prova para uma instituição chamada Exército Brasileiro, a palavra ditadura ela só pode aparecer em um caso, que é nesse, porque na tua prova não vai aparecer que o governo militar foi ditatorial, por 2 motivos. Ou porque é o próprio Exército que está fazendo a prova. E 2, porque governo militar não cai na tua prova. A tua prova para em João Goulart. Então, o que aconteceu no governo militar? Não interessa, tá? Não cai na tua prova. Então, resumindo, para você, para o item estar correto, se apareceu a palavra ditadura, ele tem que estar falando somente disso aqui. Colocou a palavra ditadura em qualquer período, é República da Espada, é Império, não interessa. Se apareceu a palavra ditadura em qualquer momento, o item está errado. Ditadura só se encaixa aqui para você. Só. Acabou. Tá bom? Então vamos lá. Araújo está dando aí. Araújo, só uma pergunta. Você está falando aí, quem for acompanhar no livro, essa matéria é na página 719. De qual livro você está falando? É do José Alves ou do Gilberto Cotrim? Depois fala aí, porque a bibliografia de vocês traz 2, né? A folga de vocês traz 2 livros, que você pode usar qualquer um dos 2. Então depois, Araújo, você fala para o pessoal aí de qual livro você está se referindo aí. Já que tem 2. Vamos nós? Do José Alves. Beleza, Araújo. Que é um livro muito bom. Sugiro até... Clécio, eu não tenho condições de ficar com os 2, não. Então lê esse aqui, ó. Que Araújo está falando, sabe por quê? O que tinha antes, na bibliografia antiga, era ele e o da Bibliex. Tiraram o da Bibliex e entrou o Gilberto Cotrim. Mas ele continua. Ele já está no edital antigo e está no novo. Então esse aí é muito bom mesmo. É o que eu mostrei aqui. Não trouxe ele agora, não. Mas eu mostrei a aula passada, eu até abri, lembra? Eu li um pedaço dele, de um episódio do tenentismo que deu duplicidade, na aula passada. É esse mesmo. Então vamos lá, Clécio, vamos lá. Vargas deu um golpe. Então a Revolução de 30 é o golpe. Depois de perder a eleição. Vargas deu um golpe, argumentando que a eleição foi fraudada, fizeram degola nos deputados dele, mataram o vice-presidente dele. Tá. E no mesmo ano 30 que Vargas entra, ele já toma 3 medidas radicais, em 30 mesmo. Quais são essas medidas? Então, primeira coisa, anula a Constituição. Como assim anula a Constituição? Constituição de 1891. Então, vamos colocar aqui, gente, ó. Vou escrever aqui porque eu vou apagar depois. Quais constituições que existiam? A 1824, de Dom Pedro I, a 1891, de Deodoro da Fonseca. Até agora, a gente só teve essas 2, tá? Então, o que Vargas fez? Mandou suspender temporariamente a Constituição vigente. Por quê? É a Constituição que legitimava o voto de cabresto, aquela baixaria toda da República Velha. No mesmo ano, o que Vargas faz? Fecha o Congresso Nacional. Ó, Clécio, aí é onde vão querer te colocar na prova.
Pô, o cara suspende a Constituição, fecha o Congresso. Porra, isso é uma ditadura, Clécio. Já está falando de ditadura. Não use esta palavra aqui. É um governo provisório, que é onde eu estou, tá? A aula de hoje aqui, eu estou disso aqui, ó. Tá. Fechou o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, em sua maioria, era feito por deputados e senadores eleitos com voto de cabresto. Boa parte deles eram coronéis, ou seja, coronéis não militares, coronéis latifundiários, que eu estou falando, que apoiavam tudo isso. E no mesmo ano, o que ele faz? Coloca interventores. Traduz, Clécio. É o seguinte: tira todos os governadores de estado que foram eleitos com voto de cabresto, a grande maioria participando da política dos governadores, se lembra? Tira todos os governadores de estado e no lugar dele coloca interventores. Aí você pergunta, não sei o que é interventor. Em cada estado vai ter um interventor, tá? Interventor é como se fosse a mesma coisa que governador. É uma pessoa que vai governar o estado, com uma diferença. Não é eleito, é o Vargas que escolhe. Então ele tirou todos os governadores e começou. Ó, São Paulo vai ser fulano, Pernambuco ciclano, Santa Catarina fulano, Bahia fulano. Ele saiu nomeando um por um, gente dele. Inclusive a maioria, ou boa parte desses interventores, eram tenentes. Tenentes lá do movimento tenentismo lá atrás. Ele fez isso para trazer o exército para o seu lado. Então ele colocou vários tenentes como interventor. Depois ele até vai tirar esses tenentes, tá? Porque achou que estava dando poder demais. Mas inicialmente colocou tenente. O único lugar que ele não coloca é Minas Gerais. Porque Minas Gerais, se você lembrar, Vargas é gaúcho. Mas ele entrou no poder representando o estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais ele não mexeu. Nos outros ele colocou interventor. Então, deixa eu ver se eu entendi. O caboclo entra com golpe de estado, depois de perder a eleição, anula a Constituição, fecha o Congresso Nacional e substitui todos os governadores por interventores. O povo ficou louco. Louco com o quê? A maioria da população já não estava puta da vida com a política da República Velha, então está chateado com nada. Pelo contrário, é provável que estão achando até bom isso que Vargas está fazendo, com exceção de um. O único que está revoltadíssimo com Vargas é o estado de São Paulo. Porque São Paulo é o famoso ganhou, mas não levou. Foi o que ganhou a eleição com Júlio Prestes, em 1930, e não levou. São Paulo tá louco da vida. Por isso, pouco tempo depois, em 1932, estoura uma revolução exatamente onde? Em São Paulo. Gente, só um detalhe aí, caso vocês estejam acompanhando o livro. Beleza, a Alejandro está perguntando o seguinte: de onde vinha toda a força de Vargas para ele fazer o que queria sem ter resistência? Então vamos lá. Primeira coisa, Vargas tomou o poder com o apoio do Exército do Rio Grande do Sul, o terceiro exército, que na época era o exército mais forte do Brasil. Tá, então o apoio dele está vindo somente do exército. Não! Ele está fazendo isso porque boa parte da população, e até do exército do país, já estava descontente com a política da República Velha, voto de cabresto, polícia governadores, café com leite, essas coisas. Então, de onde vem a força dele? Do descontentamento que a maioria já possuía da política da República Velha, com exceção, Alejandro, de São Paulo. São Paulo está revoltadíssimo. Aí, Alejandro, antes que você pergunte, pô, Clécio, mas São Paulo era o estado mais poderoso do Brasil. São Paulo vai deixar Vargas fazer isso tudo? Alejandro, não esqueça que, se não me falha a memória, um ano antes, 1929, estourou a Bolsa de Nova York. E quando estourou a Bolsa, os Estados Unidos pararam de comprar café. Qual o estado que mais produzia café? São Paulo. Então, com a Bolsa estourando lá em Nova York, qual o estado que mais se deu mal? São Paulo. Então, São Paulo já não está com essa força toda. E o resto do Brasil, Alejandro, já estava dando, de certa forma, um apoio para o Vargas, porque já estavam descontentes com a política toda anterior. Então, fechar o Congresso, anular a Constituição, tirar os governadores, ele vai ter resistência de quem? Se boa parte da população e até do Exército já estava descontente com isso. Então, a força do Vargas vem o quê? Uma parte vem do próprio Exército e outra parte vem do descontentamento que a população já está há tempos. Por isso que eu falo que Vargas, ele foi um cara que soube se aproveitar do contexto.
em que estava acontecendo isso. Hoje, se ele viesse hoje, talvez não acontecesse nada disso. Mas na época ele soube aproveitar disso. Beleza, Alejandro? E aí, o que ele falou? São Paulo não. São Paulo está revoltadíssimo. Ah, uma coisa que eu pulei aqui, que eu ia falar, na hora que eu respondi aqui o Alessandro. Cadê? Exatamente, agora que eu entendi o que o Paulo falou, surfou no momento, tirou o proveito do momento. Só para um negocinho, caso você esteja acompanhando no livro, fala, Clécio, você já vai falar da Revolução Constitucionalista? Você está pulando aqui que em 31 Vargas comprou o café e queimou, ele fez... Não, vou fazer o seguinte, eu vou contar toda a história do governo Vargas em ordem cronológica, bonitinho, e quando chegar aqui no final, aí eu vou explicar duas coisas que fica mais fácil vocês entenderem. Que é a economia do governo Vargas, eu vou parar e falar só sobre economia, o que ele fez com café, com indústria, só sobre economia, e falar de uma outra coisa que ocorre ao longo do governo dele, que é o populismo, que é uma forma de governo. Então eu vou falar disso. Então não se preocupa se falar, Clécio, tem um episódio aqui do café que você não falou ainda. Calma, vai ter um momento que eu vou falar só sobre economia de Vargas, tá bom? Aí merece um momento separado para isso. E São Paulo está surtando. Então o que acontece? Em 1932 rola uma guerra civil. Civil entre quem? Entre São Paulo contra... Aí você pode escrever São Paulo contra Vargas, São Paulo contra o governo federal. Já apareceu até em livro São Paulo contra Minas, porque Vargas entrou representando o estado de Minas. Mas por que estourou essa guerra civil? Motivo. Vargas não colocou um interventor em cada estado, com exceção de Minas Gerais, ele não colocou em cada estado? Foi. São Paulo, ele fez também isso. Ele colocou um interventor em São Paulo. No caso de São Paulo, ele colocou um pernambucano, chamado João Alberto, que a elite de São Paulo odiava. Então a elite já está chateada, a elite de São Paulo já está chateada, porque Vargas tirou o Júlio Prestes, nem deixou assumir, e agora colocou um interventor que a elite não gostava, um cara de Pernambuco. E aí a São Paulo começou a se revoltar. Pausa. Essa revolta é da população toda de São Paulo? Não, é principalmente da elite de São Paulo, os fazendeiros, os latifundiários de São Paulo, que estão revoltados porque eles aqui mandavam no país e agora não estão mandando mais. E a gota d'água para essa revolução foi quando teve uma manifestação lá em São Paulo contra o governo de Vargas, 32. E nessa manifestação o governo repreendeu. E 4 estudantes morreram. Maurício, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí, quando esses 4 estudantes morreram, São Paulo tirou o proveito disso para começar uma guerra civil. Lançou até um movimento chamado MMDC, que eram as iniciais do nome dos meninos. Tá? Maurício não, Martins, desculpa. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí começa uma guerra civil da elite de São Paulo contra o governo Vargas. Aí você pergunta, Clécio, só uma coisa que eu não estou entendendo. Qual o objetivo de São Paulo? São Paulo está brigando com Vargas por quê? O que São Paulo quer? São Paulo queria 3 coisas. Uma, saída do interventor de São Paulo, que Vargas colocou, um cara de Pernambuco. 2, queria a saída de Vargas do poder, porque São Paulo que ganhou a eleição. E 3, é o nome da revolução. Eles queriam uma Constituição. Vargas anulou a Constituição. O interventor Vargas até chegou a trocar, antes mesmo de estourar a Guerra Civil. Ele colocou outro paulista, mas não adiantou. E aí estoura a Revolução, ou melhor, a Guerra Civil entre São Paulo e Vargas. Gente, óbvio, São Paulo contra o resto do país, porque o resto do país está apoiando Vargas, claro que não vai dar nada. Essa guerra aí durou 70 e poucos dias, durou 2 meses. Tá? Não deu nada. A Vargas conseguiu aniquilar o pessoal de São Paulo sem muitas dificuldades. Pequena curiosidade, só uma curiosidade, tá? Sabe quem está lutando nessa guerra aqui, ao lado de Getúlio Vargas? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, mineirinho, ele era tenente médico nessa época aqui. Mas fica só uma curiosidade. Bom, rolou a Guerra Civil, aproximadamente uns 2 meses. E o que deu? O que deu que São Paulo perdeu? Óbvio. Vargas desceu o porrete lá na elite paulista, bloqueou para que eles não recebessem armamento. A guerra foi um fiasco para São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para você. São Paulo perdeu essa guerra. Uhum. Mas peraí, até hoje, São Paulo comemora isso. Se eu não me engano, é dia 9 de julho, eu acho, que é feriado. São Paulo comemora. Pergunta se tiver algum paulista ou alguém que mora em São Paulo, me responde. Se São Paulo tomou um pau baiano de Vargas, por que eles comemoram até hoje? Comemoram uma derrota?
Você sabe a resposta disso, gente? São Paulo perdeu. Eu vou responder, que não dá tempo de eu ficar esperando aqui. Clécio, teve a guerra de São Paulo contra Vargas, onde São Paulo perdeu, óbvio. Vargas ganhou. Só que, se você, eu estou vendo aqui se alguém responde, se você conversar hoje com um paulista mais antigo e bem bairrista, ele vai falar assim, nós ganhamos a guerra. Você vai falar, ué, o Clécio então me ensinou errado. Falou que a Revolução Constitucionalista São Paulo tinha perdido. Por que que eles falam isso? Porque Vargas foi malandro e esperto. Quando terminou essa guerra civil, o que que Vargas fez? Ganhei. Só que Vargas pensou o seguinte, aí, ó, PS aí respondeu, igual os gaúchos comemoram. Exatamente, ô Paulo, para os gaúchos, a Guerra dos Farrapos foi vencida pelo Rio Grande do Sul. Para os paulistas, a Revolução Constitucionalista foi vencida pelos paulistas. Agora eu vou responder por que dos paulistas. O PS já falou em parte ali. Quando terminou a guerra, Vargas pensou assim, cara, apesar da crise de 29, São Paulo é o estado mais importante do Brasil na época. Como é que eu vou governar com São Paulo contra mim? Amanhã vai ter Revolução de 34, Revolução de 36, não dá. Eu tenho que trazer São Paulo para o meu lado. Como é que eu vou trazer São Paulo para o meu lado se eu acabei de dar um pau nos caras? Simples, olha como é que Vargas é inteligente. Veja o que a elite de São Paulo quer e vê se dá para atender. Então vamos lá. Primeiro, o que eles querem? A saída de Vargas do poder. Não, isso aí não dá para rolar. Então tá. Tenta próximo. O PS já colocou ali. Eles querem a troca de interventor. Ele já havia trocado e agora, depois da guerra, ele troca de novo. Ele coloca algum que a própria elite paulista quer. Quem que vocês querem como governador aí? A gente quer o fulano. Tá, pode colocar. Trocou o interventor, que o PS falou. E 3, que é o principal. O PS escreveu também. Escreveu. Eles não querem uma nova Constituição? Querem. Isso dá para fazer. Só que eu, Vargas, eu vou além disso. Eu não vou fazer só uma Constituição. Eu vou convidar membros da elite paulista para me ajudar a escrever a Constituição. Ah, vagabundo. Então ele chamou a galera de São Paulo para ajudar a escrever uma nova Constituição. Então, respondendo o que o PS já falou, por que São Paulo se considera vitorioso? Porque São Paulo fala o seguinte, na guerra, Revolução Constitucionalista, nós paulistas perdemos militarmente, mas ganhamos ideologicamente. O que a gente queria aconteceu. A gente queria a troca do interventor e rolou. A gente queria uma nova Constituição, teve, inclusive com a gente, São Paulo, ajudando a escrever. Inclusive uma dica, só uma curiosidade, tá? Foi convidado a elite de São Paulo. Uma dessas galeras foi uma médica de São Paulo, esqueci o nome da mulher, mas é uma médica. É a primeira vez na história do Brasil que uma mulher é convidada para compor uma Assembleia Constituinte. Chamou uma mulher lá de São Paulo, vem cá, minha filha, me ajudar a escrever a Constituição. E aí Vargas vai fazer uma nova Constituição, com o apoio da elite de São Paulo. Ah, bicho malandro. Essa, gente, para quem está em dúvida, é a terceira Constituição do Brasil, tá? A primeira foi de Dom Pedro I, 1824. A segunda é de Deodoro, 1891. Essa aqui é a terceira Constituição, tá? Eu vou entregar para vocês, naqueles anexos que eu entrego próximo no final do curso, tem um que é só das 7 Constituições. Claro que na tua prova não cai as 7. Cai só a de Dom Pedro, do Deodoro, essa, uma outra de 37, que é Vargas ainda, e uma de 46, que é a do Dutra. Tá bom? Mas vão aparecer todas as Constituições lá para vocês. Então, o que acontece? Eu vou dar as características da nova Constituição, que é feita de 34. Dica, tem um carinho especial com essa Constituição aqui. Por que, Clésio? Porque boa parte do que nós temos até hoje foi adquirido aqui. Ah, foi? Foi. Pode dar exemplo? Vamos lá. Quem é que trouxe essa nova Constituição? Primeira coisa, é uma Constituição promulgada. Vocês lembram a diferença? Outorgada e promulgada. Outorgada é imposta, tá? Promulgada é votada. Você monta um grupo, uma Assembleia Constituinte. Essa é uma Constituição promulgada, tá? Vai lá. Fala aí, Clécio. Eu vou só falar aqui e escrever ele rapidinho. Quais novidades que essa Constituição trouxe? Então, vamos lá. Primeira, a primeira palavra que eu vou escrever aqui já vai acabar com a política da República Velha toda. Oxe, uma palavra só. Quer dizer, uma expressão só. Voto secreto. Não entendi. Uai,
Se o voto agora não é mais aberto, se ele é secreto, não tem como você fazer o voto de cabresto. É verdade. Se não tem como fazer o voto de cabresto, não tem como fazer a política dos governadores. É verdade. Se não tem como fazer a política dos governadores, não tem como fazer o café com leite. Só em colocar o voto secreto, eu já desmontei aquele esquema da política todinha. Eita, é mesmo, Clécio. Acabou. Outra coisa que diz nessa Constituição. É aqui que mulher começa a votar. Então mulher começa a votar é agora com Vargas. A primeira, inclusive, vota até antes, tá? Lá no Rio Grande do Norte. Então mulher começa a votar agora com Vargas, tá? O voto para ela era opcional, aqui para todos, mas a mulher começa a votar agora. Mulher vota. Outra coisa que trouxe essa Constituição. Ela traz gente, algumas coisas eu não vou falar, por exemplo, manutenção dos 3 poderes, Clécio, isso já tinha. O Congresso Nacional foi aberto para poder fazer a Constituição, isso aí já está óbvio. Outra coisa que essa Constituição trouxe. Ensino primário obrigatório e gratuito. Traduz o que é isso. Então vamos lá. Vocês lembram que pela Constituição de 1891, a do Deodoro, tá? Analfabeto não votava. A Constituição não fala nada de negro nem de pobre, lembra disso? Ela fala de analfabeto. Aí eu tirei praticamente os negros e os pobres todos, mas ela fala só analfabeto. Não votava. O que Vargas fez agora? Ele deu o direito de voto para analfabeto? Não! Analfabeto continua não votando. Analfabeto, gente, só vai votar na Constituição de 1988, que não chega na sua prova. Então, na tua prova todinha, analfabeto não pode votar na República, tá bom? O que ele fez? Ele criou ensino primário obrigatório e gratuito. O que é ensino primário obrigatório e gratuito? Ele vai encher o Brasil de jardim de infância. Não! Ele está dando alfabetização para adultos. Gratuita, é o Estado que está dando. Então, quer dizer, o que eu, Vargas, estou fazendo? Estou dando direito de voto para o analfabeto? Não. Porém, eu estou diminuindo o número de analfabetos. A ideia é essa, tá? Então, eu estou fazendo voto secreto para acabar com o voto de cabresto. Estou dando direito de voto para as mulheres. Estou colocando o ensino primário obrigatório e gratuito para diminuir o número de analfabetos. E, vou até escrever com um pincel diferente, é o que essa Constituição fica famosa. A Constituição de 34, ela é famosa, não é por causa do voto secreto, não é por causa do voto feminino, ela é famosa por causa disso. O que, Clécio? É a Constituição, deixa eu ver se aparece. É a Constituição que traz leis trabalhistas. É nessa Constituição que aparecem as leis trabalhistas, que eu vou citar alguns exemplos aqui rapidinho. Leis que nós usamos até hoje, que não existia antes. Antes de Vargas, antes dessa Constituição aqui, não existiam leis trabalhistas, Clécio. E que leis são essas? Eu não vou escrever não, vou só citar algumas aqui, que você olha no livro, diz até uma relação lá. Mas você pode dar exemplo de algumas leis trabalhistas que aparecem nessa Constituição? Posso. Exemplo, salário mínimo. Não existia salário mínimo antes, não? Não. Paga o que o patrão quiser pagar para o empregado. Só um parênteses aqui antes que eu tenho que falar. Se você for fuçar na internet, ou for buscar no livro, o salário mínimo mesmo, ele é criado em 1940. Só que ele é acrescido na Constituição de 34. Então, ou seja, ele não é criado no ano de 34, mas ele aparece na Constituição de 34. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Porque algumas coisas entram depois na Constituição. Então, eu estou falando da Constituição geral. Ela foi criada o quê? O salário mínimo. Outra coisa que foi criada, uma série de leis trabalhistas. Jornada de trabalho máxima de 8 horas. Por dia você pode trabalhar no máximo 8 horas, então antes não tinha limite. Proibição do trabalho infantil, regulamentação de trabalho noturno, férias remuneradas, então você para uma época do ano e recebe ainda por isso. Repouso semanal de um dia, ou seja, no longo de uma semana, você tem que parar um dia para poder descansar.
licença maternidade, carteira de trabalho, justiça do trabalho, Ministério do Trabalho, uma série de regras trabalhistas são criadas aqui na Constituição de 34. Pausa, que caiu uma vez na prova. Eu acho que foi da ESA. Não foi de vocês não, mas eu vou falar. Cuidado com o que eu vou falar agora. Clécio, essas leis trabalhistas todas que você está falando é da Constituição de 34, não é? É. Porém, olha para o lado de cá. Vou escrever aqui em cima. Porém, uma coisa chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Para quem já viu um livro grossão assim, que é o detalhamento das leis trabalhistas. Por exemplo, aqui tem adicional noturno, tá? Mas o que é noturno? É a partir de 6 horas, 7 horas, 8 horas, vai até 4 da manhã, 5 da manhã. Esses detalhezinhos aparecem nesse livro chamado Consolidação das Leis do Trabalho. Qual é a sacanagem que caiu, acho que foi na prova da ESA? A CLT, que são os detalhes das leis trabalhistas, ela foi feita por Vargas também, mas ela só foi feita em 1943. Ou seja, as leis trabalhistas estão em 34, aqui no governo provisório. Mas o detalhamento das leis trabalhistas só vão aparecer aqui no Estado Novo. Foi Vargas que fez, mas é lá na frente, não é no governo provisório, tá? É dele, mas é lá na frente. Então, só para vocês saberem esse detalhezinho aqui, ó. CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, é feito em 43. Isso, Alejandro, ele está escrito aqui, ó. Professor, então Vargas fecha o Congresso e depois reabre com os mesmos partidos políticos que faziam parte do Congresso que ele fechou. Sim, ele abre os partidos políticos de novo, abre o Congresso, perdão, com os partidos políticos, exatamente, para poder fazer a Constituição que foi promulgada. Exatamente, Alejandro. Todos os partidos são abertos, vírgula, com exceção de PCB. Partido Comunista Brasileiro, não. Já vou te dar uma dica. Vargas é anticomunista. Partido Comunista no governo Vargas fica na ilegalidade. O PCB, Partido Comunista, ele foi fundado em 1920, lá na República Velha. Aqui ele está fora. Então, quer dizer que o Vargas ele reabre o Congresso de novo. Sim, com os partidos políticos. Sim, o Alejandro falou direitinho, por isso que ele está conseguindo essa série de melhorias, tá? Leis trabalhistas e tudo mais. Só um detalhezinho que eu acho que todo mundo aqui já sabe, que na prova de vocês cai regulamento, uma série de legislação interna para vocês, né? Então, óbvio, vocês sabem até melhor do que eu isso que eu vou falar agora. Isto aqui, assim como isto aqui, não se aplica a vocês. Vocês são militares, vocês têm um regulamento próprio, tá? Clécio, a lei diz que eu tenho que folgar o dia da semana. Tu é militar, querido. Tu tem que folgar nunca na vida, não. Militar é outro regulamento. Não tem nada a ver com isso, não, tá? Claro que muitas coisas das leis trabalhistas são aplicadas no meio militar, mas leis trabalhistas não servem para militar. CLT não serve para militar. Militar, vocês vão até fazer prova, acho que cai isso na prova de vocês, não sei. É o regulamento interno aí da legislação de vocês. Aí é outro esquema, tem nada a ver com isso aqui não. Isso aqui é para civil, tá bom? Vocês vão se virar lá no exército com outras coisas. Bom, para eu pagar isso aqui para outra parte, já vou falar um troço que a Alejandro já se adiantou e falou para mim. Clécio, 1934 foi feita a Constituição. E ela ficou pronta. Quando terminou a Constituição, tá pronta aqui a Constituição em 34. Primeira coisa que foi feita em 34 ainda, uma eleição para presidente. Ué, agora diz, inclusive está escrito aqui que será eleição direta, com voto secreto, que mulher pode votar. Vamos ter eleição para presidente. Foi feita uma eleição. Aí agora eu vou falar uma outra sacanagem, um peguinha, mas não fui eu que criei o peguinha, então não fica brabo comigo. É isso que o PS está perguntando. É isso que eu vou falar agora. A Constituição, vou te responder agora, PS. A Constituição de 34, presta atenção e anota aí que eu não vou escrever não, dizia que o voto para presidente e para todos os outros cargos, tá? Era direto, ou seja, era a eleição direta. PS, na Constituição diz que a eleição é direta. Perfeito. Vírgula, porém, essa Constituição, essa eleição para presidente em 34
Como está sendo a primeira nesse novo governo, ela foi de forma indireta. Vargas vai ser eleito pelo colégio eleitoral, pelo Congresso Nacional. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que eu vou escrever, Cresce? Na hora da prova, eu ponho que foi direto ou indireto? Depende do que ele está perguntando. Se ele está perguntando de acordo com a Constituição de 34, a eleição tem que ser direta. Porém, se ele perguntar, a eleição de 34, ela ocorreu de que forma? A eleição presidencial. De forma indireta. Foi o Congresso que elegeu ele. Então, para tudo. Em 34, tem uma eleição indireta e quem é eleito? O Vargas, ele próprio. Se ele é eleito presidente, agora, de 34 para frente, eu tenho um presidente eleito, eu tenho um Congresso que foi reaberto, que o Alejandro falou, foi reaberto, isso. E volta tudo como era antes, ou seja, sai os interventores e tem eleição para governador. Então, por isso que esse governo é chamado de governo constitucional. Por quê? Tem um presidente eleito? Tem, indiretamente. Mas tem eleito? Tem. Tem uma Constituição? Tem. Ou seja, e olha pro meu dedo, olha pro meu dedo. Essas coisas aqui que ele fez, em 30, elas acabam. Não tem mais interventor, é governador, o Congresso agora está aberto, a Constituição agora existe. Por isso que é chamado de governo constitucional, porque agora tem um presidente eleito, tem Constituição, tem uma democracia. Entenderam? Então, PS, respondendo a tua pergunta, você perguntou assim, ó, se houve uma nova Constituição, ele foi eleito direto ou indireto? Do jeito que você escreveu aqui. A pergunta que eu vou falar é, ele foi eleito de forma indireta, vírgula, apesar da Constituição falar que o voto deveria ser direto. Apenas o voto de 34 é que foi indireto. Os próximos deveriam ser todos diretos. Beleza, Pérez? Sim, a eleição foi feita, Alejandro, depois da promulgação. Primeiro entregou a Constituição. Está aqui. Foi feito. Ué, Clécio, então está ilegal, porque a Constituição está escrito direto. Sim, mas a Constituição tinha um adendo. A coeleição deve ser direta, com exceção da eleição de 34, especificou. A de 34 só, para presidente, que foi indireta. As outras é para ser tudo direto. Beleza? Então, primeiro fez a Constituição, depois é que teve a eleição. Aí começa o período aqui constitucional. Show? Tranquilo? Então agora, já vou dar uma dica aqui, que eu vou apagar o quadro e escrever de outra parte. Já vou te dar a dica. Vargas fica 15 anos, não é? Aqui, ó. 15 anos no poder, já vou te dar a dica. Ele vai ser amado, idolatrado pelo povo. Nesses 15 anos, ele nunca foi eleito pelo povo. Nunca. Mas como que não? 30 foi um golpe, porque ele perdeu a eleição. 34 foi uma eleição indireta, então não foi pelo povo. E em 37 vai rolar uma baixaria que eu não posso falar agora, calma, eu explico daqui a pouco. Mas não vai ter eleição direta, eleição pelo povo, nesses 15 anos não tem. Então no primeiro governo Vargas, são 15 anos, falou de povo votando em Vargas, o item está errado. Porque não teve isso. Apesar do povo idolatrar ele, você vai ver na parte que eu estiver falando de economia e populismo. Relaxa. Eu falando que Vargas é estrategista. O cara era cabeção, rapaz. Sabia. Eu vou apagar essa parte aqui que eu vou para outra, tá? O bicho não é à toa que ficou 15 anos. Como é que um caboclo fica 15 anos? E pior, com a aceitação popular. Aí antes que algum apressado aí que sofre de ansiedade perguntar, uai, se o cara tinha aceitação popular, por que ele saiu? Calma, eu vou chegar lá, uai, relaxa. Se o povo gostava dele, por que ele saiu? Relaxa. Mas eu posso te dar uma dica só para você ficar com a pulga atrás da orelha. Vargas sai em 1945. A Segunda Guerra acaba em 1945. O que é uma coisa tem a ver com a outra? Espera. Chegando lá, a gente fala. Então, agora eu vou começar o governo constitucional. Porque antes eu estava no governo provisório. Então, constitucional. É de 1934 a 1937.
Beleza? Beleza, Clécio. Então, vamos lá. Vamos nós. Secura do lasqueiro. Amados, o que acontece agora? Em 1935, ou melhor, de 34 para frente, começa o governo constitucional. Nesse governo constitucional, fica evidente dois partidos que tomam proeminência, que se tornam evidentes no governo de Vargas. São eles, ANL e AIB. Ambos os partidos são criados até antes, tá? Pra você ter ideia, a AIB é criada em 32 e a ANL é criada em 34 mesmo. Mas no governo constitucional é que esses partidos crescem e vão fazer isto que eu vou falar agora. O que vocês têm que saber desses dois, que são os principais partidos que vão ter uma participação no governo Vargas? É uma coisa só. Qual é a ideologia de cada um e se eles são contra ou a favor Vargas. Tá? Só isso. Quem é o primeiro? A ANL. Bom, se alguém quiser anotar a sigla aí, não vão perguntar isso não, mas caso queira. Aliança Nacional Libertadora. Repete. Aliança Nacional Libertadora. Esse é um partido, você pode escrever, que tinha tendências socialistas. Gente, nesse caso aqui na prova de vocês, você falar socialismo ou comunismo, vamos entender como sinônimos. Não são sinônimos, tá? Tem diferença de socialismo para comunismo. Mas como na tua prova não cai história geral, século XIX, quando foi criado isso, para a gente, para a história do Brasil, vamos entender como sinônimo. Então, se aparecer na tua prova comunismo ou socialismo, entenda como se fosse a mesma coisa. Então, falar partido com tendência comunista, com tendência socialista, como se estivesse falando a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Ah, outro. Hoje em dia, isso que eu vou falar dá problema, porque hoje em dia já está diferente. Mas para essa época, se aparecer também aqui, a ANL é um partido de tendência socialista, ou comunista, ou esquerdista, aqui você pode considerar correto também. Tá? Nesse contexto aqui, você falar socialista, comunista ou esquerdista, que é assim que está no livro, considera tudo como se fosse a mesma coisa, tá bom? Então, primeiro, é um partido com tendências esquerdistas, socialista, comunista, como se queira falar. E aí vem a pergunta, contra ou a favor de Vargas? Alguém aqui tinha feito uma pergunta que eu falei disso, não lembro o que foi, mas se eu já disse no início que Vargas era... Ah, lembrei. Quando perguntaram aqui dos partidos políticos, eu falei que o Partido Comunista não tinha, porque Vargas era anticomunista. Então você já sabe que esse partido era contra Getúlio Vargas. E Vargas era contra eles. Ah, então esse partido aqui queria a reforma agrária, queria a nacionalização de uma série de empresas, ou seja, Vargas era contra a ANL e a ANL era contra eles. Primeiro grava isso. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, os chamados aliancistas, sempre foram contra Vargas e Vargas contra ele. Do outro lado, eu tenho a AIB. Se alguém quiser saber a sigla, Ação Integralista Brasileira. Repita, Ação Integralista Brasileira. São chamados integralistas. Tá? Esse aqui era um partido, pode escrever essa palavra, pode parecer feio, mas pode escrever isso, com tendências fascistas. Clécio, o que é o fascismo? Não vai cair história geral na sua prova. Não vai perguntar quem foi Mussolini, como é que ele chegou ao poder, o que aconteceu na Itália. Não interessa. Mas só para você ter uma ideia, fascismo foi um tipo de governo ditatorial de extrema direita que ocorreu na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, cada um com nome. Na Itália chamou fascismo, na Alemanha chamou nazismo, em Portugal salazarismo, na Espanha franquismo, tudo isso é fascismo. Tá? Pois bem, tinham tendências, então, de extrema direita, semelhante ao fascismo italiano. Tá? Tinham até um lema, eles era
Deus, pátria, família, eram os chamados camisas verdes, os integralistas, usavam aqui no braço um bracelete com a letra sigma de adição, fazia uma saudação assim, a Naue, era bem parecido com os fascistas italianos. E agora vem a parte tensa. Contra ou a favor Vargas? A favor. E Vargas a favor deles. Oi, peraí. Então os integralistas apoiavam o governo de Vargas? Sim. Uai, e Vargas apoiava eles? Sim. Se tiver algum aluno aí já olhando o livro lá para frente, deve falar, ô Clécio, você está falando errado. Que em 1938 aqui vai ter uma baixaria entre Vargas e os integralistas. Calma, que eu não cheguei em 38 ainda, então relaxa, vamos devagar. Vargas apoiava esses caras e eles apoiavam Vargas. Posso dar uma dica para você? Posso. Clécio, na hora da prova deu branco, esqueci tudo, meu Deus do céu. Se vai guardar uma palavra de Vargas, grava essa. Tudo tem que estar de acordo com isso. Centralização. Vargas é centralização. Falou alguma coisa de descentralização, governo liberal, não é Vargas. Vargas é centralização. Então ele tinha o apoio da extrema direita, assim como ele apoiava esse pessoal. Beleza. Tá. Isso aqui eu já entendi. Aí agora vamos para a baixaria. Vai dar tempo de falar pelo menos uma baixaria. Em 1935, o que aconteceu? Não sei se foi o Alejandro, alguém aqui que perguntou dos partidos, se ele tinha liberado os partidos. Liberou. Só que em 35, Clécio, 35, eu apaguei minha linha aqui. Mas em 35 eu estou no governo constitucional, que é um governo democrático até, sim. Em 35, o que Vargas faz? Manda fechar a ANL. Uai! Tu não falou que é o governo constitucional? Eu sei, mas eu não falei que Vargas é centralizador. Se o partido é declaradamente contra ele, ele colocou o partido na ilegalidade, assim como o Partido Comunista. Só um parênteses. Clécio, o Partido Comunista existia aqui? Existia. Mas tu acabou de falar no passado que ele acabou com o partido? Existia na clandestinidade, na ilegalidade. Como partido oficial não existia, não. A mesma coisa acabou de acontecer com a ANL. Vargas colocou na ilegalidade, na clandestinidade, a ANL. Porque era contra ele. Está escrito aqui, ó. Como ele colocou a ANL contra, o que o pessoal da ANL tentou fazer? Tentou dar um golpe de Estado em Vargas. É a chamada intentona comunista. Peraí. Intentona comunista, então foi uma tentativa de golpe que os comunistas tentaram dar em Vargas em 35. E se vier a pergunta, e por que os comunistas estão tentando dar um golpe em Vargas? Porque ele acabou de fechar o partido de esquerda, meu pai. Além de já ter fechado o Partido Comunista lá atrás. Então os comunistas falaram, com esse cara não dá. O cara é totalmente centralizador, tem ideias contrárias a gente, já proibiu o Partido Comunista e fechou a ANL agora. Então vamos tentar dar um golpe nesse cara. Antes de eu falar o resultado, apesar de que todo mundo já sabe o resultado, né? Se Vargas vai até 45, mas antes eu tenho que falar isso. Quem é que fez isso? Ué, Clécio, a ANL. Não! Quem liderou essa tentativa de golpe era um cara que havia se tornado presidente da ANL. Quem é esse cara? Um amigo de vocês, chamado Luiz Carlos Prestes. Aí o aluno vai surtar e fala, peraí, eu já vi esse nome aqui em algum lugar. Então, Luiz Carlos Prestes, eu ia perguntar para vocês, mas como tem um delay aqui, demora demais, não dá não. Luiz Carlos Prestes não é aquele cara lá atrás da coluna Prestes, lá no finalzinho da República Velha, que é uma espécie de continuação do tenentismo? É esse mesmo. Não era um militar, inclusive, um capitão lá do Rio Grande do Sul, que abandonou o exército, virou meio que um guerrilheiro, aquelas coisas, saiu percorrendo o interior do Brasil, tentando conscientizar a população a não submeter aos mandos dos latifundiários, não é esse? É. Aí o aluno vai soltar a frase esquisita. Uai, eu nem sabia que esse Prestes era comunista. Não. Quando ele fez a coluna Prestes, ele não era comunista. Não tem nada de comunismo lá na coluna Prestes. Só que se sua memória estiver boa, você lembra como é que acabou a coluna Prestes? Acabou os caras fugindo do Brasil. Lembra disso? Se dissipou, cada um foi para um canto. Depois que o Prestes fugiu do Brasil, é que ele virou comunista. Então ele virou depois da coluna Prestes.
virou comunista, pô, o cara de militar virou comunista, é isso mesmo. E voltou para o Brasil já como comunista. Entrou na ANL, depois, pela grande inteligência dele, acabou virando presidente da ANL. Quando ele veio para o Brasil, aí é que vem um barato. Eu vou ter que falar um pouquinho de história geral, gente, para explicar esse episódio aqui. A União Soviética, nessa época, eu estou em 35, ela já era governada por um cara chamado Joseph Stalin, desde 24. Clécio, você pode falar como é que esse cara chegou no poder? Não, não interessa, porque não está na sua prova. O fato é que Stalin era um ditador lá da União Soviética e ele tinha pretensões de expandir o socialismo para o resto do mundo. O que ele imaginou? Falou, menino, lá no Brasil tem um caboclo aí, um tal de Luiz Carlos Prestes, que é comunista também, que nem a gente, e que parece que esse cara é bom. No passado ele fez uma coluna Prestes, andou mais de 27 mil quilômetros e não foi preso. Porra. O que nós da União Soviética vamos fazer? Temos que ajudar esse cara a tomar o poder. Então o que a União Soviética fez? Mandou para o Brasil uma espiã para auxiliar o Luiz Carlos Prestes a dar um golpe no Vargas. Quem foi essa espiã? Olga Benário. Olga, gente, para quem não sabe, ela é uma alemã, a bicha nasceu na Alemanha, filha de judeus, mas que virou comunista e foi para a União Soviética e recebeu um treinamento militar lá. E ela veio para o Brasil com a missão de auxiliar Luiz Carlos Prestes a fazer a intentona comunista, a tomada do poder. Inclusive, ela entra no Brasil disfarçada de esposa dele. Ela vem como se fosse marido e mulher em lua de mel no Brasil. Os dois entram disfarçados para tentar dar um golpe. Se alguém um dia quiser, que eu estou à toa em casa fazendo nada, vai assistir um filme que chama Olga. É a história da Olga Benário. Pois bem, vou resumir aqui. Dá certo? Óbvio que não, né, gente? Você sabe que Vargas vai até 45, então a intentona comunista, eu posso pôr no meu caderno, que é uma tentativa frustrada dos comunistas dar um golpe no Vargas. Deu tudo errado. Na verdade, o Luiz Carlos Prestes, gente, ele imaginava que os tenentes, lá de trás, lá da época do tenentismo, lembra, lá no final da República Velha, ao vê-lo, iriam passar para o lado dele. Ele chegou a ter uma ajuda lá em Recife, no Rio de Janeiro, mas foi muito pequenininho. Tá? Natal, Recife e Rio de Janeiro. Ele imaginou que os tenentes fossem para o lado dele. Não foi. Até porque, quando Vargas assumiu o poder, ele colocou vários tenentes como interventores. Lembra disso? Vargas já tinha chamado o exército para o lado dele. Então, ele ficou sozinho. O que deu? Deu tudo errado. Ué, a intentona foi fracassada, óbvio. Luiz Carlos Prestes foi preso, vai ficar 10 anos na cadeia, só sai em 45. E a Olga foi mandada para a Alemanha, porque a bicha é alemã, Vargas falou, some com essa mulher aqui. Foi para a Alemanha. O único problema... Ai, você está aqui que minha perna está matando já. Olha aí para eu aqui. O único problema é que a Alemanha, nessa época, gente, já era governada por Adolf Hitler, um nazista que, como vocês sabem, odeia judeus e odeia comunista. Olga é mulher, judia e comunista. Então ela é mandada lá para o campo de concentração na Alemanha, onde é executada e morre. Inclusive, como curiosidade, quando ela foi para lá, ela estava grávida do Prestes, tá? Aí a filhinha dela, Anitta, nasceu lá na Alemanha. A mãe do Prestes trouxe a menininha para o Brasil, que está viva até hoje, inclusive. E a Olga foi eliminada. Então a Olga morreu, o Prestes ficou preso e a menininha ficou viva que está aqui. Ah, assisti um filme chamado Olga, que mostra direitinho isso. Beleza? Pronto, melhorou minha perna aqui. Pois bem, deu tudo errado. Deu. Agora vamos para a parte... Alguém falou aqui, ó, cadê? Foi o Alejandro, que Vargas é estrategista. Agora que tu vai ver, Alejandro, como é que o bicho pega. Ixi, cara, não vai dar tempo. Mas eu vou só começar. Responde para mim aqui. Responde para mim. Que ano Vargas foi eleito diretamente? Escreve aí. Escreve aqui no chat. O ano. Pode escrever, sem medo. Todo mundo ficou mudo. Fala, gente. Vocês estão com medo, né? Deixa eu ver se alguém fala. Ah, Fabiano, menino safado. IPS, gente. Eu fiz um peguinha para ver se vocês iam cair. Ah, caboclo bom. É, gente, vocês vão passar nessa prova mesmo.
Eu fiz um peguinha na esperança que vocês falassem, ué, Clécio, ele foi eleito em 34. 34 é o caramba, porque eu perguntei que ano que ele foi eleito diretamente. Era para você falar, até o presente momento, nenhum. Ele vai ser eleito diretamente, o caboclo aqui já foi até lá para frente. Aí, agora todo mundo colocou. Ele vai ser eleito lá na frente, no segundo mandato dele, 50. Então, nenhum. Agora eu vou fazer a pergunta séria, porque eu mesmo vou responder. Que ano Vargas foi eleito? Só falei a palavra eleito. Porra, 34. O mandato, na época, era de 4 anos. Vargas tinha que ficar 34, 35, 36, 37. Final de 37 era para ele sair, porque era para ter uma eleição, para alguém entrar em 38. Na época, não existia reeleição. Então, Vargas, sendo bom ou sendo ruim, em 37 ele teria que sair. Certo, gente? Porque é quando terminava o mandato. Ué, mas o cara só sai em 45, Clécio. E 37 acaba o mandato dele. Exatamente em 37 acontece uma baixaria, que é o que a gente vai falar aula que vem. Por hoje é só, meu povo. Senão o Rafael já vai bater na minha porta aqui. Beleza, galera? Gostei aí, hein, gente, de vocês no meu peguinho da eleição direta. Parabéns, gente. Vocês estão acordados, a galera tá ligada. Então, ó, anota aí. Aula que vem é o começo do plano COI e vê se a gente vai até 45. Davi, meu filho. Pessoal, um grande abraço. Obrigado pela companhia de vocês e paciência. Semana que vem a gente continua com Getúlio Vargas ainda. Lembrando que as questões de vaga a gente só faz quando acabar o Vargas Tudo. Tá bom? Um abraço, gente. Valeu e parabéns por não cair no peguinho. Show de bola, gostei de ver. Tava na esperança de alguém me responder aí, ninguém respondeu. Pô. Me deu uma frustração boa. Valeu. Show, Alejandro. Show de vocês.